Olá, mais um podcast Mari pelo Mundo. Eu sou a Mari e hoje a gente está com um especial de carnaval, direto do carnaval. A Ana vai falar com a gente sobre o carnaval de Salvador, o famoso carnaval da Bahia. E eu ia falar que é um dos maiores carnavais do Brasil, até que eu descobri que ele está na lista dos recordes mundiais, Guinness, o maior carnaval de rua do mundo. E o Carnaval de Salvador começa 6 dias antes da Quarta-feira de Cinzas e está espalhado por 7 circuitos e 12 bairros. Mas o que a gente quer saber mesmo é como planejar para ir para esse carnaval, o que esperar, o que fazer, quanto gastar. Isso tudo a Ana vai contar para a gente. E Ana, antes que eu me esqueça, atualiza a gente das suas últimas viagens. Olá, minha querida amiga e sócia Mari pelo Mundo. Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo. Turu. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo de onde estejamos. Hoje é sábado de carnaval, no dia que eu gravo esse podcast. E estou aqui diretamente de Salvador e vou contar um pouquinho das minhas experiências, que a Mari quer saber quais foram minhas últimas viagens depois do Atacama, né? Enfim, eu mergulhei muito na balada, Party Hard. Então, depois disso, eu fiz Bahia, tô muito imersa na Bahia. E passei o Réveillon no Universo Paralelo, não sei se todo mundo conhece, mas é uma festa de 7 ou 8 dias na praia de Pratigi, que fica ali mais ou menos perto de Morro de São Paulo, Itacaré. E são 7 dias de imersão numa. É um local fechado, né? Mas é um local bem grande, assim, uma praia, com pântanos e mangues e a natureza, enfim. E eles montam uma super estrutura, acho que 20 mil pessoas, se eu não me engano, a maioria acampando mesmo. Tem gente que, enfim, existem opções, né, de se curtir uma rave de 7 dias. Foi a minha primeira experiência, assim, então quero contar um pouquinho para vocês. Estão preparados? E depois falo do Carnaval da Bahia também, que são festas intensas que exigem, sim, um preparo físico, principalmente, emocional, psicológico, dependendo da pessoa, e financeiro também, e organizacional. Então, falar um pouquinho sobre isso. Nossa, eu tinha até esquecido do Réveillon, eu não consigo te acompanhar. Conta um pouquinho do universo paralelo depois, que você está sempre super animada em todas as festas, comemorações e muito Brasil, né, no seu dia a dia. Ai, eu sou muito animada mesmo, né, Mari? E posso te falar, assim, eu tô sentindo agora no Carnaval da Bahia todo mundo muito animado. Acho que a gente tava com muita energia represada, né? Depois de tudo que a gente viveu nessa pandemia. E muitas pessoas falaram, não mudou muita coisa. Eu acho que de imediato não mudou, não, mas uma ânsia de viver, e eu falo por mim, assim, uma conexão com a música muito forte, né? Eu gosto de falar, a Mari me conhece, que eu gosto de sempre viajar, inclusive viajo nas minhas conversas. Acabo falando sobre o destino, mas de todas as minhas percepções, né? Filosofia, viagens que eu digo, assim, até filosóficas, de expandir a consciência, a mente mesmo. Então, a Bahia tem me trazido isso, essas festas, tá em contato com tanta música. E eu quero fazer um paralelo aqui, né? Falar sobre o universo paralelo e o Carnaval da Bahia, assim, o quanto que me impressiona, né? O tanto de energia, né? Eu sou formada em educação física, para quem não sabe. Então, assim, é algo que eu sempre tive muito contato com o meu corpo, como que a gente produz energia. E falar de festa, falar de carnaval na Bahia é falar de energia, assim. Então, falando um pouco sobre preparação para festas, que tem a ver com vida, que eu acho, assim. A alimentação é essencial, assim, tanto no universo paralelo quanto aqui em Salvador. No universo paralelo, muito mais, assim, senti muitas comidas frescas, muitas frutas, muito cacau. Eu experimentei pela primeira vez o mel de cacau e, por favor, experimentem. É vida, assim, é um manjar dos deuses. Então, começando por aí, quando a gente se alimenta tendo consciência de que aquilo é um manjar, a gente já nutre o corpo, assim. Então, eu tenho essa filosofia mesmo de intencionar, de acreditar, de ter consciência de tudo que você está
alimentando, não de tudo, né? Porque a gente vive num mundo que é hiperindustrializado, rápido e prático. Então, assim, estamos imersos. Mas o máximo que consegui, assim, de alimentação natural, fruta, muito cacau, tapioca, gente. Eu ouvi isso, tapioca salva vidas, assim. Eu me alimentei muito tapioca. Água o tempo inteiro, água essencial. Não tem como, na vida, no festival, no carnaval, água, água, água mineral. Água mineral no candial, enfim. Então, são essas preocupações que, para mim, Ana Paula, são essenciais. E, assim, eu também trabalho muito com intuição, né? Assim, de sentir o que meu corpo pede de alimentação. E eu levei mel, o mel me sustentou muito, muito. Eu, Ana Paula, o açúcar é algo que me dá muita sustância, assim, mas para o meu corpo, questão de energia nesses momentos, né? Até é difícil falar sobre isso, mas o mel, enfim, incrível, perfeito. É porque a gente conversa muito sobre planejamento financeiro, planejamento de viagem, de mala e tal. E quem faz mais viagem e aventura, a gente fala muito sobre as trilhas, roupa, o que precisa levar e um planejamento físico também. Mas às vezes a gente não pensa nisso quando vai numa festa, num carnaval, né? E o planejamento físico também é super importante. E também fazendo um paralelo aqui, Carnaval da Bahia, assim como no Universo Paralelo, festivais que a gente anda muito em cima desse trio, sobe trio elétrico, então a gente fica com a música dá essa injeção de ânimo na gente, assim. A música conecta com a gente com uma motriz energética. Então, se você está conectado, se você está consciente do que está acontecendo, você consegue ter energia, assim, surreal, sabe? A música é algo que realmente conecta a gente com algo profundo. E a dança. Então, eu acredito que a gente está nesse momento de resgate da nossa essência. Às vezes esquecer, né, os problemas e se conectar com algo que é extremamente instintivo e natural do ser humano, que é o movimento, que é a dança. E eu, assim, no Universo Paralelo, encontrei vários amigos meus de São Paulo. E como a mentalidade de todo mundo mudou, sabe? Não precisa buscar respostas, não precisa de porquê. Simplesmente agir baseado no que vozes da minha cabeça falam, sabe? Então, sinto que a gente... Foi muito incrível, assim, essa experiência do Universo Paralelo Festival de... Parece que a gente está se metamorfoseando mesmo, assim, sabe? Uma transformação como humanidade. Inclusive, eu ouvi lá no Universo Paralelo falando sobre isso, né? Que a gente é a primeira geração que no globo, no mundo, o homem já mexeu em tudo. Então, estamos vivendo uma era de total simbiose da natureza com o homem. E esse festival me trouxe muito isso, assim, falando do Universo Paralelo aqui na Bahia. Muito contato com a natureza, muito camping e enfim, abrir mão, assim, de coisas que para mim são essenciais, que era banho. E eu fiquei lá no Universo Paralelo, acampada, não senti necessidade, a minha única necessidade do meu corpo era banho de mar. Nunca, em 38 anos, fiz isso. E estava aberta para abrir julgamentos de higiene, assim, para mim, higiene básica, tomar banho todo dia, para brasileiro. Mas eu me senti uma índia, assim, eu me senti, imagina os índios vivendo aqui no Brasil, chegam os portugueses colocando os hábitos dele. Então, é uma transformação muito profunda para quem acredita, sabe? Transformação de raízes, ancestralidade. Então, eu indico, né, para as pessoas, para minha família, por exemplo, Ana Paula tá em festa, parece que é fútil, sabe? Parece que é uma fuga de uma realidade. Mas isso para mim não é uma fuga, na verdade é um resgate, é uma imersão profunda na essência do ser humano, sabe? Vou pesado, né, Mari? Vou longe. É mais do que o carnaval em Salvador, a gente está falando sobre a experiência de um carnaval, a experiência de um Réveillon, né? Uma coisa muito mais além do que uma festa e um planejamento de viagem. Mas, claro, o planejamento de viagem também é importante, então vamos lá, as dicas. E sobre essa questão de organização, o que levar, o que vestir, assim, esse é um ponto para mim muito difícil de falar no podcast, porque, como eu já falei aqui várias vezes, acho que cada pessoa tem o seu perfil, cada pessoa sabe o que agrada ou não, então a pesquisa é essencial. Pesquisar em sites, depoimentos de quem foi e saber se aquela pessoa tem um perfil parecido com o seu, né? Não adianta
eu aqui, eu, Ana Paula, vida louca completamente. Eu fiquei 7 dias acampada sem banho. Falar pra você, Mari. Assim, eu sei que você tem necessidades diferentes, então eu digo isso. Eu fui pro universo paralelo, deu tudo errado. Eu fui na louca e tudo deu certo porque eu confio no flow do universo e eu sou um ser extremamente adaptável, assim, sabe? Inclusive no universo paralelo, vários hippies, a gente se conectou com fazer sua própria arte. Isso é muito lindo, gente. Eu amo os hippies, eu quero virar hippie. Isso que aconteceu no universo paralelo. Mas é simples fazer sua arte, fazer permuta, negociar, compartilhar. É um mundo que a gente vai construindo fora dessa dicotomia. Não sei se é dicotomia, mas você paga e recebe, mas é algo maior, assim, mais cooperação, mais arte, mais também permuta. Então, não necessariamente tá presa no dinheiro, né? Para mim foi muito bom ir sem programação nenhuma. E depois do Universo Paralelo, acabei indo para Moreré, que era uma praia perto, e fui deixando a vida me surpreender. Porém, como eu já fui, posso dar dicas. Pesquisem. Se vocês gostam de ter um mínimo de controle, se vocês gostam, eu preciso de um apartamento, sei lá, preciso de um banheiro bom, né? Tem gente que um banheiro bom, preciso de uma cozinha. Então, pesquisem. Existe opção para tudo. Assim como no Carnaval em Salvador tem festa em Salvador inteiro. Então, assim, eu tô aqui na Barra Ondina, né? Que é um dos percursos principais do Carnaval, que passa bloco o dia inteiro. Então, se você perceber, eu quero ficar mais no Barra Ondina, fica perto, porque toda a logística do carnaval muda. Então, assim, eu acho que seria interessante. é, Ai, Mari, desculpa, eu sou muito ruim de falar de programação. Mas a Bahia, falando de Bahia, existem várias formas de se locomover aqui. Eu vi que todo mundo vai de uma cidade para outra, às vezes de barco, de ônibus, de carro. Então, quem quer programar, vai no Mar e pelo Mundo. A gente faz o seu roteiro, a gente analisa caso a caso, não é mesmo? A gente vai fazer uma anamnese, vai saber quem é você e sim, podemos dar dicas específicas. Esse é o nosso trabalho também, de fazer roteiro, mas assim, não algo geral. Amiga, você me perguntou aqui sobre a preparação. Vou falar agora específico do carnaval, mais dicas do carnaval da Bahia. Já é a segunda vez que eu venho pra cá e eu vim com a minha amiga, com a Jo, que ela é percussionista, trabalha com a B, que é o chequerê, que é um instrumento ancestral. Então a gente está muito imersa nesse trabalho também de ancestralidade, cultura afro, de reescrever a história do Brasil. Por isso que eu falo, não é só uma festa, gente, é algo muito profundo que está acontecendo no Brasil e no mundo. A gente reescrever a nossa história, não a história, né, eurocentrada. Então, uma história do Brasil mesmo. E a gente acredita que os instrumentos, que existem muita informação além do que a gente sabe? E as informações estão vindo de volta. Então, o Carnaval de Salvador, dessa vez para mim, tô aqui ainda nem começou, mas começou uma semana antes já, uma semana antes do dia principal, já tem bloco na rua, tem os blocos principalmente para quem é da cidade. Então, é o maior festival de rua do mundo. A gente está falando de festival de rua, de gente na rua, de arrastão, empurra. Sabe aquela música da Ivete? Tá um empurra, empurra aqui, mas tá gostoso. Gente, no dia que eu entendi isso, no Campo Grande, é uma experiência, são experiências que, assim, é surreal. É muita gente, muito calor, um empurra, empurra. Mas, como eu falei, é uma imersão do ser humano na própria essência, sabe? E, assim, tem gente que não aguenta. Eu tenho um amigo meu, alô Celcinho, que ficou um dia no carnaval em Salvador e foi embora. Mas, assim, enfim, não estava preparada psicologicamente. Mas, Maria, é uma sensação que eu não tenho como escrever. Porque é tanta gente, você tem que respirar e se entregar, sabe? E parece que a gente é uma partícula, uma gota de água no oceano, porque assim, você não manda em nada, você tem que ir no flow, você tem que ir com a galera, você tem que ir com todo mundo. Então, engraçado, eu ria, eu tô com a minha amiga Joe, a gente ria, porque parece que a gente é uma gota no mar e vai, tudo muito lúdico, assim. Mas haja preparação, viu, galera? Mas é isso, é igual a Disney. Quem ama tira uma energia surreal para fazer todos os passeios.
Então é isso, existem o quê? Existem camarotes, falando de Salvador, o pouco que eu sei, existem camarotes, que são esses que a gente vê, principalmente dos globais, na televisão, no Instagram, Abadá. E os camarotes vão, eu não tenho noção de preço, eu sei que minha amiga comprou o camarote Salvador um dia, R$ 3.000. Então, assim, se você quer curtir um camarote com VIPs, com abadá, com bebidas, você vai gastar muita grana. Tem a opção de ir nos blocos, como eu falei, uma semana antes tem os blocos abertos, mas os blocos funcionam assim, você compra o seu abadá e você fica dentro de uma corda dos blocos. E dependendo do bloco que você vai, por exemplo, chiclete com banana, Ivete arrasta multidões, então vai preparado. Mas existem outros blocos bem mais tranquilos, que aí sim, crianças, vi crianças, mas principalmente crianças baianas, né? De quem já está preparado. Eu não indicaria trazer filho para o Carnaval de Salvador, por exemplo. Dizem que Recife é sensacional, já levaram, mas Salvador tem que ser profissional demais. Mas tem crianças lindas e maravilhosas, mas eu creio que já estão acostumadas, né, com o calor, com essa loucura de Salvador. Enfim, tem o bloco de rua, que é a pipoca, ou você vai no bloco, né, embaixo do trio, tem o pessoal que compra abadá e você vai fora da corda do abadá, que é a pipoca. Que é isso, carnaval de rua, se joga e entrega. Mas não tem como você fugir da bagunça, né? Porque mesmo você comprando o abadá, para você chegar no trio, você vai passar na bagunça, para você sair, você vai passar na bagunça. Então é isso. E tem vários lugares, tem festa, tem o Campo Grande, tem o Pelourinho. Então, Salvador tem para todos os tipos e gostos e bolsos. Tem para todo mundo. Todo mundo consegue ser feliz aqui, sim. É o que você falou, não adianta falar vai, se joga que é legal, ou não, não vai, que é perigoso, ou porque cada um sabe o limite, o limite da sua família, do seu orçamento, da sua resistência física, né? Então, assim, cada um vai ter uma experiência diferente, mas é super importante você passar as suas impressões, porque você conhece outros carnavais, outras cidades, já viajou bastante, tem filha também, né? Então, assim, no seu ponto de vista, o Carnaval de Salvador é assim, né? E alguns cuidados têm que ser tomados e alguns planejamentos têm que ser feitos, né? E como que o pessoal se desloca de um lugar para o outro, conhecer outros blocos, outros bairros, ou simplesmente sair de onde está hospedado para chegar no bloquinho e tal? Como que é feito? Em questão de deslocamento aqui, tem os ônibus que andam, tem Uber, táxi e mototáxi maravilhoso. E tem também barcos para se locomover. É difícil, gente, é o maior festival de rua do mundo, mas impressionantemente aqui na Bahia, cara, como é que pode, assim, no meio dessa loucura. As cervejas são sempre geladas, água gelada, tem comida, qualquer lugar que você vai, comida de rua. Então, assim, tem como você sobreviver. Não tem muitas filas em muitos lugares, tem restaurantes, então o Vucu Vucu é no bloco, mas tô passando bem, a gente compra água o tempo todo, gelada. E, assim, comida de rua aqui é mais pesada, né? Vatapá, muita fritura, comida da Bahia, dendê. Mas tem também churrasquinho de rua, muito churrasquinho, comidas mais típicas, assim, né? Aipim. Enfim, é isso que eu tenho visto aqui. E cerveja também o tempo inteiro. Ou seja, uma bagunça organizada, uma viagem sem planos, mas muito planejada, né? E o bom do podcast é que a gente pode participar sem ir, pode saber como é que é, sem ter planos para um dia participar também, pode escutar e aí uma coisa que não necessariamente a gente pensou em fazer, de repente vai ser o carnaval do próximo ano, né? Quem sabe? É, E mais alguma dica pro nosso ouvinte? E depois eu também queria saber dos nossos ouvintes, onde eles foram passar os carnavais aí pelo mundo. Que eu sei que tem leitor em Veneza, tem leitor em Portugal, tem leitor em Dubai, tem leitor por todo o mundo. E depois a gente vai acompanhar essas viagens, postar no Instagram também e saber um pouquinho mais. Fala mais algumas dicas para os nossos leitores, para a gente poder encerrar o podcast. E dicas que eu dou, eu vou te falar, assim, uma dica que a minha primeira viagem, quem me salvou foi o Bancorbras, que hoje é nosso patrocinador. Um abraço, Bancorbras, graças a você. Quem gosta de se organizar, né?
A minha primeira viagem que eu fiz foi um carnaval com a minha amiga. E a gente é estagiária, a gente não tinha nem muito dinheiro, mas o pai da minha amiga tinha títulos da Bancorbras, né? Que ele pagava todo mês. Então você paga todo mês e no ano você tem direito, depende do seu plano, 7 diárias em hotel em qualquer lugar. Então ele deu pra gente, a gente resolveu pra Floripa, ele, cara, pode ir. Então foi muito. A gente reservou lá em Floripa, no Bancorbras, 7 dias. Tinha milhões de opções de hotéis em cada bairro de Floripa. E foi isso. Então, é uma dica para você que quer investir, que sabe que vai viajar, mas não sabe quando vai, para onde vai. Tem esses clubes de viagem, a Bancobras, maior do Brasil, super segura. É uma opção. E é isso, galera. Vamos desapegar também. Festival, carnaval é sair com o essencial. Segurança o máximo possível, porque, claro, a gente tem que saber que, infelizmente, tem assalto o tempo todo, né? Essas mãos leves. Então, doleira, se quiser levar celular, doleira embaixo da roupa. E o mínimo possível, leve só alegria. Tem várias dicas de segurança na internet falando para desinstalar aplicativo de banco, né? Senha, caso levem o celular. E o que eu vejo muita gente fazendo aqui é pegando aquele celular antigozinho que você tem, que você não usa mais, colocando chip e indo com esse celular. Porque se acontecer alguma coisa, é um celular que está ali engavetado, sabe? Então, essas são as minhas principais dicas. E a gratidão sempre, né, gente? Quando a gente acorda o dia agradecendo, a chance de atrair coisas boas são inúmeras. E flexibilidade, porque a vida ela tem seus imprevistos e aprender a rir. Rir do que dá certo e rir também do que não dá certo. E vamos que vamos, não é mesmo? A vida é um grande carnaval. Obrigada, Ana, como sempre, pela sua participação. E vamos em frente. Para quem está viajando, um bom carnaval. Para quem está desfilando, muito sucesso. E para quem está em casa, curtindo tranquilinho, assistindo TV, trabalhando, também um bom carnaval. Até a próxima.